E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje nós temos mais um testemunho de fé. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é pregador do evangelho, é pastor, é cantor, compositor, tem muitas qualidades aí e nós vamos apresentar ele em breve para você. Agora, antes, eu quero pedir para você vir aqui embaixo, apertar esse botãozinho vermelho, você que está chegando aqui, e se inscreva aqui no nosso canal. Vai aparecer do ladinho um sininho onde você pode clicar nele também para ser notificado para todo o conteúdo novo, todo novo episódio do Espiritualmente Podcast que for ao ar aqui, tá bom? Então já vem, se inscreve e já deixa aí o sininho acionado. Agora, eu quero falar sobre a Emaús. Antes de nós começarmos, a Emaús, que é mais do que apenas uma marca de roupa, é uma marca missionária. A Emaús, hoje, ela é alguém responsável por patrocinar missões pelo Brasil e pelo mundo, exatamente. Além de você se vestir muito bem com as camisetas, com as toucas, jaquetas, calças e todas as roupas que a coleção Emaús tem, nós temos a oportunidade de nos tornarmos missionários junto com essa marca, porque 30% de toda a renda da Emaús, ela é direcionada para missionários no Brasil e no mundo para cumprir aí o ID do Senhor. Então, você tem desconto por você ser alguém que está inscrito aqui no nosso canal, que acompanha o Espiritualmente Podcast, você que está lá dentro da nossa comunidade, você tem desconto. Você tem um cupom que é o Espiritualmente 12. Então, você vai apontar o seu celular aqui para esse QR Code que você está vendo na tela, ou então você vem aqui embaixo, se você está vendo pelo celular, e clica aqui no link, você vai ter lá o site da Emaús e no finalzinho você vai ter a oportunidade de colocar lá o cupom de desconto, que é o Espiritualmente 12, e você recebe 12% de desconto para adquirir qualquer peça de roupa da Emaús, tá bom? Então, venha fazer parte desses missionários, venha cumprir o ID junto com a gente. Além de se vestir muito bem, levar a mensagem do reino por estampas lindas, você ainda patrocina a obra de Deus em mais de muitos países, cidades do Brasil e do mundo. Então, adquira já a sua camiseta, a sua peça de roupa da Emaús. Muito bem, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Soeiro. Ele é pastor e líder da igreja Adai, cantor, compositor, produtor, casado com a Tati Soeiro, pai do Davi e do Lorenzo. É formado em marketing e teologia e atualmente tem dedicado a sua vida em fazer a obra de Deus. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tamo junto, meu irmão. Você aqui. Privilégio para mim, Douglas, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui com a sua equipe. Que seja um tempo muito saudável, muito produtivo. Muito bom mesmo. Obrigado mesmo. Que bom, e será, com certeza. Então, agora que você já sabe que é o nosso convidado, vem aqui embaixo, aperta o botãozinho de compartilhar. Compartilha com todo mundo. O Igor tá aqui já, o diretor tá cuidando de tudo aqui. Esse podcast vai ser uma bênção. E aqui tá o Rodrigo, que vai compartilhar um pouco da história dele com a gente. A gente vai aprender mais sobre o reino de Deus, a gente vai aprender mais sobre liderança, sobre música, sobre muita coisa, porque ele tem uma trajetória de vida extraordinária. Seja muito bem-vindo, a gente quer te conhecer um pouco mais, fala um pouquinho mais sobre você, quem é o Rodrigo, como começou a sua jornada com Deus, a gente quer te conhecer um pouco mais. Legal. Mais uma vez, privilégio estar aqui com você. Meu nome é Rodrigo, eu sou nascido em São Paulo, né, tenho 38 anos, filho de 3 irmãos, que na verdade depois se estendeu para 4. Nós temos um irmão do coração também. Meus pais pastores, né? Então a minha trajetória cristã foi sempre na igreja. Eu não tive algum momento específico de conversão, mas foi um amadurecimento gradativo, né? Eu sou muito grato a Deus pelos pais que tenho. Na verdade, meu pai já chegou na glória. Ele sofreu em 2008, ele sofreu com 47 anos de idade, ele sofreu um AVC. E aí depois de 10 anos sobrevivendo, lutando contra as consequências
do AVC, ele faleceu com 57 anos de idade. Chegou primeiro que a gente. Sou casado com a Tatiane, como você disse. Já somos casados há 17 anos, completamos agora 17 anos no meio do ano. Temos 2 filhos, o Davi de 13 e o Lorenzo de 7, que daqui a pouco está fazendo 8 anos. Enfim, pastor da ADAI, né? A ADAI é uma igreja que tem já os seus 20 anos, completa 20 anos esse ano. Meu pai fundou a igreja em 2003, pastoreou até 2008, e aí, por conta do AVC, logo após, eu assumi a igreja, enfim, então tem sido um privilégio para mim. A minha vida, antes da vida pastoral, vamos dizer assim, sempre foi envolvida com música, né? Então, cantei e canto ainda, mas a minha carreira musical é mais periférica hoje. Hoje a minha vida está está completamente dedicada à vida pastoral, à liderança, a projetos vinculados a pastoreio, gestão e a liderança. Mas a vida musical não é algo que eu abandonei, não. Muito pelo contrário, né? Eu tenho o maior prazer, além de ser uma parte do meu ministério, também é meu hobby, é a minha paixão, assim como a corrida, né? Eu gosto de correr. Então, o esporte, para mim, a corrida é realmente um hobby para mim. Então, eu vejo que a música e a corrida são 2 ferramentas que me oxigenam muito, né? Enfim, e tem uma vida assim que eu olho para trás e sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me permitido viver, né? Como eu disse, tenho 38 anos e sinto que estou numa melhor fase hoje. Eu me sinto às vezes como Caleb, assim, né? Chegando na Terra Prometida e falando, eu estou melhor hoje do que quando Moisés me chamou, sabe? Enfim, então é um pouco... Em resumo, um pouquinho assim, fazendo uma introdução a respeito de mim. Como é que você entendeu o seu chamado, o seu propósito, né? Porque a gente sabe que o fato de, muitas vezes, a gente ser criado, né, no lar cristão... Eu não tive esse privilégio, mas eu imagino que deva ser, de fato, um privilégio, né? Tem os seus desafios, mas também eu acredito que os privilégios são muito maiores, né? Como foi para você entender o seu propósito, o seu chamado? Em que momento que você entendeu, que você disse assim, vou louvar a Deus, vou ser músico? Você já sabia desde sempre que você seria um pastor e cuidaria da igreja? Ou foi algo que surgiu para você no meio do caminho? Como foi esse processo? Boa pergunta. Talvez eu responderia em algumas frentes. Primeira frente... Eu sempre fui do tipo de... E até hoje sou assim, tipo de gente que... o que chega na minha mão, eu procuro fazer. Se aquilo de alguma forma é nobre, é urgente e é eterno, eu nem preciso pedir confirmação de Deus, entende? Porque é nobre, é urgente e é eterno. Então é um tripé que sempre eu carreguei muito da minha vida. Então seja para levar uma ajuda a um morador de rua, ou seja para cantar, ou seja para região coral, ou seja para região orquestra. Então, eu nunca fui do tipo de gente, e respeito quem é assim. Hoje estou um pouco mais seletivo, né? Porque a gente já vai amadurecendo. Mas na minha adolescência, assim, começo de juventude, eu sempre fui do cara que chegava na mão eu fazia. E procurava fazer bem, né? Então, com 9 anos de idade, minha mãe me ensinando música, me veio a oportunidade de tocar bateria na igreja. Eu fui ser baterista e tentei dar o meu melhor. E com 10 anos eu dava aula de bateria, né? Lógico que quem pegava aula comigo eram crianças, porque eu era uma criança ainda. Mas assim, eu sempre tive essa precocidade em gostar de ensinar aquilo que eu tenho. Então eu sempre fui assim. Eu acho que por isso que a fatia de mestre é algo que eu carrego comigo, assim, né? O pedagógico, eu gosto muito. Então, eu nunca fui de reter conhecimento. Tem gente que retém, até para ganhar dinheiro, talvez lá na frente, eu sei lá, uma mentalidade pequena de achar que o reter fará dele uma pessoa mais importante, e aí ele pode dominar onde ele tá, sabe? Esse tipo de coisa. Mas para mim não. Então, comecei muito precocemente a tocar bateria, depois fui aprender a tocar trompete na igreja, e estudava que nem um doido, assim.
Queria porque queria passar para tocar. O meu sonho era ser trompetista do Teatro Municipal de São Paulo. Olha. Então eu estudava muito. Só que em um determinado momento, assim, adolescente, 12 para 13 anos, eu tive que colocar aparelho na boca. E me machucava tanto tocar trompete com o aparelho na boca, eu tinha que colocar umas proteções, assim. Para quem toca trompete sabe que isso prejudica muito a técnica do instrumento, né? E, enfim, aí eu comecei a pegar assim, não sei se é isso que eu quero. Muito dolorido isso. Não sei, será que é isso? Demais. Eu comecei a tocar o instrumento que a minha mãe tocava, que é órgão, piano, teclado, enfim, a família, né, das teclas. E comecei a me pegar gosto. E aí aprendendo, depois ensinando, fui desenvolvendo o meu ouvido, a minha carreira. Fui me tornando regente da orquestra que eu era, isso eu tinha 13 para 14 anos. Me tornei regente da orquestra que eu participava. Depois comecei e me tornei regente do coral, um coral de jovens da igreja. Então, assim, percebe? Foi uma carreira, fui migrando. Para os meus 16, 17 anos, tenho uma convicção de que sempre fui uma pessoa afinada, né, modéstia à parte. E aí eu comecei a investir na minha carreira como cantor. E aí eu fiquei, né? Então, 16, 17, 18, 19, fui dando aula de canto, gravei meu primeiro, segundo, terceiro CD. E aí, quando meu pai sofre o AVC, eu sou o braço direito dele, como ministro de música da igreja que ele pastoreava. E quando ele sofre o AVC, eu tenho um contato com uma música australiana chamada Healer. E eu, então, faço, juntamente com meu cunhado, a versão dessa música para o português, que é a música conhecida como Creio que Tu És a Cura. Que depois a Gabriela Rocha gravou, e ela ficou muito mais exponencial, né, ela no Brasil, e ela carinhosamente gravou a minha versão, e aí foi a minha versão que pegou. Então, acredito que 99% das pessoas que cantam essa canção no Brasil ou fora dele, em português, cantam essa versão, que foi um presente para mim, porque aí eu comecei a rodar muito o Brasil, fora dele, cantando essa canção. E ao mesmo tempo era a trilha sonora daquilo que eu estava vivendo com meu pai, que tinha acabado de sofrer um AVC. Então não era uma versão pela versão, era realmente algo que eu estava acreditando. E meu pai estava condenado mesmo a 3, 4 dias de vida. E ele sobreviveu 10 anos, né, de 2008 a 2018, com a enfermidade dele. Uma das partes da tua pergunta foi: você imaginava pastorear? Eu acredito que sim. Eu confesso a você que em conversas assim nos bastidores com meu pai, com a minha mãe, eu me via pastor em algum momento, mas eu não sabia que seria tão rápido. Isso foi acelerado por conta da enfermidade do meu pai. Então, com 25 anos eu assumi a igreja. Meio que não tem tu, vai tu mesmo, né? Uma igreja pequena de 200, 250 pessoas. E então o conselho da igreja se reúne, reconhece que eu sou novo, reconhece que nem estudo teológico na época eu não tinha bacharelado em teologia, porque a minha formação era musical, né? Mas desde lá atrás, havia essa raiz de liderança. Então acho que essa fatia de liderança dentro da minha formação, ela me fez encarar o desafio de liderar a igreja. Logo após entrei e comecei a fazer o curso teológico, me formei, fiz 4 anos de teologia na Faculdade Metodista, conhecida como FATEL. Melhor coisa que eu fiz, né? Por mais que eu seja um assembleiano, mas ter acesso teológico a uma academia que não tinha muita coisa a ver com a Assembleia de Deus, fez muito bem para mim, porque fiz network, fiz amigos. Hoje eu prego mais igreja metodista do que a Assembleia de Deus, porque esses meus amigos dos anos de faculdade se formaram, viraram pastores. E hoje me convidam. Então, o meu discipulador hoje, né, porque dentro do organograma da igreja está eu e minha esposa. No organograma acima de nós, apenas Deus. E a gente precisa ser discipulado por alguém. E quem me discipula é um pastor metodista. Olha. Então, assim, eu tenho um carinho com a igreja metodista profundo, assim. Então, eu acredito que pegando as coisas que Deus foi me colocando e fazendo com o melhor que eu tinha nas mãos, isso foi compondo uma liderança, essa veia de liderança, essa veia de gestor, essa veia de pastor. Então, a faculdade contribuiu,
meus discipuladores contribuíram, meus pais contribuíram, minha mãe era uma líder nata. Eu lembro, só para fechar a resposta, só para você entender assim, um pouco da minha mãe. Assim, meu pai é pastor, enfim, mas a minha mãe contribuiu muito. Eu me lembro, na época, o Sérgio Lopes, aquele cantor, né? Tava estourado, assim, era o cara do momento, assim, na Line Records, né? Enfim, era a gravadora da Igreja Universal. Então ele tava estourado, assim. E o Sérgio Lopes, ele gravou um CD todo em hebraico. E ele cantava em hebraico. Ele sempre teve muito prazer em cantar músicas nessa língua e tal. E eu me lembro da minha mãe, que regia um coral de mulheres, ela fazendo uma cantata só com as músicas em hebraico. Nossa. Imagina, as senhoras de coque. Então ela tinha também essa capacidade de ensinar, de liderar. Senhoras que não sabiam, às vezes, nem falar o português direito. Cantando em hebraico. Cantando em hebraico. Tinha gente que até falando em língua estranha. Enfim, então, assim, o meu pai teve uma contribuição muito grande, mas minha mãe também é um ponto fora da curva dentro dessa minha formação, né? Quais foram os maiores aprendizados que você teve com seu pai e com a sua mãe? Meu irmão, eu acho que a paixão pela igreja local. Meu pai sempre teve uma paixão pela igreja global, uma paixão, né, de uma maneira missional e missionária. Isso é muito bonito. Mas nunca vi meu pai muito preocupado, não sei nem se essa palavra, não, mas muito engajado, acho melhor, com missões transculturais. Mas meu pai, ele tinha um carinho muito grande pelo local, pela igreja de bairro. Então meu pai, por muitos anos, foi um pastor itinerante, rodou o Brasil fora dele. Então, esse amor pela igreja local. Minha mãe, assim, minha mãe sendo esse suporte, às vezes financeiro, porque meu pai sempre vivendo da obra, mas a minha mãe sempre teve uma profissão além da obra. Minha mãe nunca foi assalariada da igreja. Hoje que nós damos uma aposentadoria a ela por conta do meu pai e tal, que hoje a igreja tem condições disso. Né? Só que, e até por conta dela ser fundadora também junto com ele, é o mínimo que a gente pode fazer. Mas ela sempre teve o seu trabalho. Então, ela tem 5, 6 faculdades, assim, trabalhou muitos anos na antiga Eletropaulo, né? Então, minha mãe sempre foi muito apoiadora, através dos recursos financeiros, para o meu pai desbravar, né? Então, era uma parceria muito bonita. Ela investia o chamado no ensino. Exatamente. Então, não era aquela pessoa que ficava de segunda a sexta visitando como o meu pai visitava, aconselhando como o meu pai aconselhava, mas era uma baita de uma investidora. E até hoje, uma pessoa apaixonada, assim, minha mãe mais viva do que nunca, e ela até hoje é uma apaixonada, investidora. Então, acho que esse respondendo a tua pergunta, eu acho que esse é o grande sacada, assim, grande paixão, né? Porque eu olho hoje não apenas para mim, mas olho para os meus irmãos. 4 irmãos, os 4 pastores, os 4 na mesma igreja, os 4 na mesma denominação, os 4 apaixonados. E esses dias eu fiz essa pergunta para minha esposa. Falei, caramba, onde meus pais acertaram? Eu sei onde eles erraram, né? Eles erraram muitas coisas, sabe? Mas, é impressionante. Aonde eles acertaram para que eu consiga fazer isso com os meus filhos, os meus irmãos consigam fazer isso com os meus sobrinhos. Isso eu acho que é o maior desafio hoje, né, que a gente encontra aí dentro do meio cristão, evangélico, né? Dos filhos, eles seguirem o chamado, a missão dos pais e ficarem dentro da igreja, né? Não se desviarem, não ser forçado. E sem forçação de barra. Porque às vezes vira aquele nepotismo, vira aquele negócio, o cara assume, com todo respeito, assume por causa da grana, assume porque se o filho não assumir, a igreja vai perder a identidade do fundador, sabe? E graças a Deus, com todos os defeitos e dificuldades que nós temos como família, como todas as famílias, mas esse é um orgulho gostoso, assim, bonito que a gente carrega. Todos os meus irmãos, um exemplo, né? O meu irmão de criação, ele compõe a Pastoral de Santos, que é uma igreja nossa em Santos. A minha irmã mais nova também compõe a Pastoral de Santos. E eles moram em São Paulo, mas descem todos os domingos para Santos. A minha irmã, a minha outra irmã e o meu cunhado são pastores da nossa igreja online. Nós temos um viés dentro da nossa comunidade focado só para online, dando discipulado, cursos de novos membros para pessoas que estão em outros países, que falam a língua portuguesa. Então, assim, eu e Tati
como líderes, né, da igreja como um todo. Então, assim, é realmente um grande privilégio para mim. E essa é uma pergunta que eu fiz esses dias para minha mãe, para minha esposa. Caramba, onde é que eles acertaram? Onde eles acertaram e tanto. você teve essa resposta já? Ou ainda tá buscando? A gente tá construindo isso juntos, né? Porque eu acho que é a paixão, né? A paixão, né? Às vezes meu pai errou na dose, no sentido, às vezes ficava muito na igreja, cuidava pouco de si, e até a saúde dele, o AVC dele também é um pouco reflexo do pouco cuidado que ele tinha, sabe? Então, por isso que o esporte para mim... Por isso que você corre hoje, entende? Pra caramba. Eu tenho um vô que faleceu novo. Na verdade, eu tenho 2 avós que faleceram novo. Um que eu não conheci, que foi o pai da minha mãe, com 39 anos. Nossa! Morreu novo, não conheci. Tenho o pai do meu pai, que eu já conheci, morreu com 66 anos, de diabetes. E meu pai, né, que morreu com 58 anos. Nossa! Então, pressão alta. Olha aí. Então, o esporte... Alimentação, esporte... Exatamente. Então, é algo que... Isso meu pai não me deu exemplo. Entendeu? Nisso meu pai não me deu exemplo. Então, meu pai era um cara muito focado para os outros. Certo. Eu acho que tem que ser, de uma certa forma, mas cuidava pouco de si. Né? Pouco de si. Essa era uma das brigas dos meus pais. Sim. Por isso que eu falo que essa pergunta sua é uma pergunta interessante, porque ao mesmo tempo que eu entendo que ele errou pra caramba, eu sei que também ele acertou, porque nós somos frutos disso. Né? Lógico que tem a graça e a misericórdia de Deus e tal. Então, essa é a minha crise com a minha esposa. Aonde encontrar esse equilíbrio? Né? Sim, é importante eles estarem na igreja local e serem apaixonados, mas também não posso errar na dose a ponto também de eles não terem lembranças ruins de mim quando eles estiverem aqui num podcast amanhã, entende? Então, é uma pergunta que parece ser fácil de responder, mas está em construção. Está em construção. Muito bom. E aí, dentro disso... Qual foi o momento que você percebeu essa veia para liderança? Foi quando você ainda era apenas músico e não atuava como pastor? Ou foi quando você teve que assumir como pastor? Em que momento que você percebeu essa liderança em você? Olha só, eu nem vou olhar muito para minha fase de infância, né? Tá. Porque essa tua pergunta, ela é uma pergunta que faz muito sentido para uma pergunta que eu ouço. Tipo assim, o líder se constrói ou o líder ou já vem nato? Né? Dom ou habilidade? É dom ou habilidade. Essa velha máxima, né? Eu fico meia mussarela, meia calabresa. Eu gosto dessa ideia da composição da liderança. Mas assim, o que eu costumo dizer, inclusive para os meus times, para as minhas aulas de liderança que eu dou, para os times que estão conectados a mim. Eu acho que a vida do líder é uma pizza com 8 pedaços, com 9, com 7, seja lá quantos pedaços forem. Eu acho que cada fatia, ela vem de algum canto. Então, eu tenho uma fatia que veio do meu pai. Uma outra fatia que veio da minha mãe. Uma outra fatia que veio da minha proatividade de colocar a cara e de dar o meu melhor. Uma outra fatia da minha esposa, que me contribuiu muito para ser um líder que eu sou hoje. Uma outra fatia dos livros que li. Uma outra fatia dos cursos que fiz. Então aí você fala assim, caramba, Rodrigo, mas beleza, mas eu não tive o pai que você teve, eu não tive a mãe que você teve. Tá bom, mas a fatia que você não teve nesse teu background, você pode compor com livros, você pode compor com simpósios. Então, para mim, o líder se faz. Ele pode ter essa natureza. E eu entendo, né, que eu dentro dessa fatia, eu tenho uma fatia dentro de Romanos 12 ali, quando vem falar a respeito de dons. Se você tem o dom de servir, sirva. Dom de contribuir, contribua. Se você tem um dom de liderar, lidere. Eu entendo que por graça e misericórdia de Deus, Deus me deu isso. Mas é uma fatia dentro de mais 8 pedaços. Eu não poderia simplesmente descansar nesse dom e não construir os demais. Então, eu acredito que ao longo dos anos, mediante essa facilidade, eu sempre tive uma facilidade em ajudar as pessoas a destravarem. Eu sempre tive essa facilidade. E eu gosto de uma frase do pastor Bill Hybels, um mestre na área de liderança, que diz que liderar é tirar as pessoas
da zona de conforto sem elas perceberem. Essa é a arte da liderança. Porque a partir do momento que você tem que forçar muito, você não é líder, você é outro cara. Então, eu sempre carreguei isso comigo sem ter lido essa frase. Aí, quando eu li essa frase, eu falei, é isso. Então, eu sempre, desde os meus 9, 10 anos de idade, eu era do tipo do cara que, vamos jogar bola? Vamos. Eu escolhi os caras. Ah, Rodrigo, divide aí. Então, assim, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Ao mesmo tempo, nunca fui do cara de mandar. Nunca fui do cara de bater na mesa e falar, quem manda sou eu. Quem caminha comigo, seja minha esposa, meus filhos. Com meus filhos eu não sou assim, quem manda sou eu. Quanto mais as pessoas que caminham comigo na igreja. Até desafio aí quem está me assistindo e caminha comigo. Se em algum momento... Deixa aqui nos comentários. Se em algum momento eu bati na mesa e disse, quem manda sou eu. Nunca, não me lembro nem no dia, se um dia eu usei essa expressão na minha vida. Então, eu sempre procurei tirar, seja os meus filhos, minha esposa, seja as pessoas que caminham comigo, né, na liderança, tirar os caras da zona de conforto. Um exemplo, eu tenho o vice-presidente da nossa igreja, pastor Rodrigo Ferreira, irmão meu, foi discípulo do meu pai, assim. Hoje ele é pastor da nossa igreja filha em São Bernardo. Eu sei que ele tem potencial para falar inglês. Ou se ele não quer falar inglês, mas no mínimo eu sei que eu posso mexer com ele em alguma coisa. Muito mais do que falar assim, mano, entra numa aula de inglês, o que eu faço às vezes? Eu pego um texto em inglês e mando para ele, mano, traduz para mim. Tô sem tempo. Tô sem tempo, traduz para mim, manda para mim. E ele sabe que eu não tô sem tempo. Ele sabe que é provocando ele. E aí ele vai lá no Google e, de alguma forma, isso vai despertando no cara alguma coisa. Então, assim, eu sempre fui esse tipo de líder. Eu acho que Deus me chamou com essa tônica. Eu gosto muito de Barnabé na Bíblia. Esse cara que vai empurrando, entende? Paulo fica bravo, tá bom, Paulo, então vai com o Silas, eu vou focar no João Marcos aqui, que eu acho que vai dar alguma coisa. E deu, né? Então, assim, eu tentando responder a tua pergunta, eu acho que essa composição, desde o início... Foi sendo construído. Foi construindo. Então, eu entendo que Deus me presenteou com uma fatia dessa pizza, que é o dom da liderança, mas as outras pizzas, os outros pedaços da pizza, vendo meu pai, vendo minha mãe, lendo bons livros, assistindo boas palestras. Eu acho que isso vai compondo o grande líder. Senão, o cara vai ficar só com a fatia, eu nasci com dom. Tá bom, irmãos, vai ficar com uma fatia pequena. O teu potencial vai ser muito pouco. Pode até, né? Mas eu acho que pro mundo de hoje, você é um escritor, você é um cara, você sabe, né, da tua plataforma, ensino, não adianta, se não tiver uma composição mais mosaica da coisa... A gente tem um mundo de possibilidades aí fora hoje, né? Eu acho que é o que Jesus falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu e fará obras maiores. Ele já enxergava aquilo que a gente não enxergava lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, aonde nós chegaríamos hoje com a tecnologia, com o avanço. Exatamente. Então é maravilhoso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele já estava vendo uma plataforma de Zoom. É verdade. E a gente achando que a gente tá reunido ali na praça só, ele já estava vendo a turma reunida numa plataforma enorme. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acabou tendo aí essa liderança sendo construída. Você exerceu essa liderança na época que você atuava na música, no louvor? Como é essa parte de liderança na música? É um desafio? Quais os maiores desafios hoje na liderança de música, do louvor, do coral, né? Você envolvido com a música deve saber como ninguém isso, né? Meu irmão, essa é uma pergunta legal porque sempre eu ouvi de pastores que é difícil liderar artista por causa do ego, por causa do sei lá o quê. Tá. Mas eu sou muito grato a Deus porque eu sempre estive do lado da galera do ego. Eu sempre estive do lado da galera criativa. Eu sei o que é sentar num computador para fazer arranjo de uma música e ter o tal do bloqueio criativo. Você falar para um gestor você teve um bloqueio criativo, mano, você é frescura, você não quer trabalhar. Então, acho que o fato de eu estar sempre desse lado, envolvido com música, produzindo música, fazendo arranjo, né? Porque nesse meio tempo, né, essa minha explicação a respeito da minha carreira, eu fui estudar produção musical, né? Então, eu trabalhei muitos anos como produtor, como arranjador.
Então eu sempre lidei com músico, eu sempre lidei com todo o processo. O cara que chegava com a música crua e nua, e eu fazia todo o processo pro cara pegar o CD na mão, né? Para aqueles que são mais velhos saberem o que é CD. Hoje não né? tem mais, né? Quase Então, mais. o cantor chegava no meu estúdio, ele chegava com a música sem pé, sem cabeça, e ele me pagava um valor e eu entregava as 1000 cópias para ele vender na igreja. Ah, que bacana. Então eu fazia todo o processo. Então o cara não me enganava, né? Hoje eu não sei muita coisa do mundo, como está acontecendo, né? Então, esse processo... Então, por conhecer o processo, eu acho que isso também compôs, de alguma forma, minhas habilidades de negociação, de musicalidade. Então, percebe? Eu acho que lidar com essa galera me fez entender um pouco o coração. Então eu nunca tive muita dificuldade em liderar um coral. Acho que você pode ter a dificuldade do cara que falta. Mas por que faltou? Eu gostava disso. Porque tem muito líder que é assim, faltou porque é sem vergonha, não gosta de... Não, por que faltou? Você gostava de fazer a gestão de pessoas. Sempre gostei de gestão de pessoas. É aí que tá o lance. Então o cara fala, não, Rodrigo, eu faltei porque meu cachorro morreu. Caramba, meus sentimentos pro teu cachorro. Domingo que vem, ou sábado que vem, ensaio. O cara faltou de novo. Eu tinha maior prazer de chegar pro cara e falar, mano, o que aconteceu? Não, meu papagaio morreu. Então, na 8ª vez, o cara falava, não é pra mim. Não é pra mim estar ensaiando aqui com vocês. Pronto. É tirar o cara da zona de conforto sem ele perceber. Entende? O cara vazou sem eu precisar ele mandar embora. Então as pessoas que caminhavam comigo entendiam que não era por força, não era por violência, mas é pelo espírito, diz o Senhor, sabe? Então, esse desafio da gestão de pessoas é uma coisa que sempre me encantou. Hoje eu tenho essa capacidade de compreender isso, mas na época não. Com 15 anos de idade, gestão de pessoas, a gente está falando disso agora. Né? Por mais que seja um termo até um pouco mais antigo, mas o que pegou agora, gestão de pessoas... Você já começava lá com 9 anos fazendo gestão da galerinha lá na bateria. Tem. Exatamente, eu fico imaginando quem eram os meus alunos naquela época. Eu nem sei quem eram, né? E eu não sabia nem tocar direito, mas só o fato de o que eu sei eu vou te passar. Eu acho que no mundo espiritual, eu não gosto de espiritualizar tudo, mas eu acho que no mundo espiritual isso destravava muitas coisas. Então, quando a igreja, entre aspas, caiu na minha mão, não foi um bicho de 7 cabeças, no sentido de, caramba, o que eu vou fazer na minha vida agora? Não, acho que foi Deus me treinando assim, aí, um pouco da carreira do José no Egito, sabe? Beleza, cada passo que ele dava... Quantos anos você tinha? Uma média. Isso quando? Quando você assumiu a igreja. 25. 25? Nossa, foi jovem, tinha né? 25 anos. 25 anos. Na verdade, meu pai sofreu AVC. Eu tinha 23. E aí a gente teve um gap aí, onde um outro pastor assumiu. Por quê? Como eu tinha que dar atenção para minha mãe, atenção para os meus irmãos. Cuidar da família. E também fazer a transição musical da igreja. Verdade. Você estava atuando como músico. Exato. Né? Não para cantar, pregar, cantar, pastorear. E então, você rodava, né? Tinha isso também. Eu tive que desacelerar toda a minha agenda. Então, na melhor fase musical da minha vida, foi ao mesmo tempo a fase onde eu tive que desacelerar. Aí sim, em 2010, esse pastor carinhosamente falou assim, Rodrigo, eu segurei as pontas, mas agora é você. Segue o barco e tá tudo certo. Não tem interesse nenhum de pastorear aqui no lugar do seu pai. Eu vejo claramente o cajado na tua mão e eu sei que acho que você está preparado para tal, ainda que seja novo. Então foi uma transição muito saudável, muito gostosa. Quem fez parte dessa transição sabe. E, enfim, acho que... Como foi para você deixar... Assim, você não deixou, né? Mas como foi para você tomar essa decisão de deixar a música um pouco mais de lado e iniciar essa nova jornada pastoral? Eu acho que a leveza da diretoria da igreja de entender que eu nunca vou deixar de ser um músico. Então, eu acho que a diretoria sempre foi uma grande apoiadora e até hoje. Né? Então, por um exemplo, sábado que passou, na verdade, né? Não é sábado que passou, é algum sábado aí, porque esse túnel do tempo da internet, né? E algum sábado aí, eu tive o privilégio de ministrar com uma orquestra e a minha banda
uma noite de louvor e adoração só com músicas clássicas. Uma big band me acompanhou. Então, a própria igreja me incentiva a dizer, não, pastor, tira um dia aí para cantar, para louvar, né? Tem gente que pensa que eu canto todo domingo, né? Eu não canto todo domingo. Eu prego todo domingo. E aí, lógico, né? Isso, em alguma forma, um sermão ou outro me conecta a puxar alguma música e tal, mas eu sou pastor, sou gestor e sou líder. Eu sempre falo que o pastoreio ama, o gestor gere os processos e o líder inspira. Então, é nesse tripé que eu procuro desenvolver as minhas habilidades. Muito bom. A DAI, ela tem o objetivo de equipar pastores e líderes para florescer, né? Conta um pouco mais pra gente sobre isso, desse trabalho. Na verdade, é o DAI Connect. No meio da pandemia, por eu ter tido uma vida itinerante muito grande, eu não me considero uma pessoa famosa. Nunca fui. Na verdade, esses dias um cara falou isso pra mim e eu falei, eu me considero o mais famoso dos desconhecidos e o mais desconhecido dos famosos, né? Porque eu rodei muito, mas eu nunca tive nenhuma... Uau, acabou. Primeiro na rádio. Nunca fui. E graças a Deus por isso. De verdade. Porque às vezes isso pode, se não for bem organizado, pode machucar um foco seu. E como eu sempre na vida pastoral, então tudo que eu não precisava era ter uma música estourada no Brasil. Você não ia ser um problema, sabe? Enfim, respeito quem consegue lidar com isso. Mas eu, de alguma forma, até prefiro que seja assim. A gente vê históricos no mundo gospel, né? De pessoas que acabaram... Começaram bem pra caramba. Perdendo, Exato. Então, aí veio a pandemia, 2020. Eu comecei a receber uma enxurrada de pastores, metodistas, batistas, assembleanos, amigos meus. Falaram assim, Rodrigo, e eles sabem que eu sempre gostei dessa área de liderança, sempre gostei dessa área de gestão. Então, eu, sinceramente, nunca fui de reter conhecimento, né? Então, em 2020, quando a pandemia chega, eles me ligam, Rodrigo, o que você vai fazer na pandemia? Qual a tecnologia que você está usando? Quais são os PDFs, né? Eu sempre brinco que eu não tenho ouro nem prata, mas um PDF eu dou. Porque eu sou o cara do PDF, né? Eu sou o cara eu sou um cara bem metódico. Tá. Bem metódico, assim. Eu gosto de processos, né? Não fui. Minha esposa ensinou a ser, hoje eu sou mais que ela. Mais ou menos assim. Mas ela é mais do que eu acho. Minha esposa lançou um planner agora para uma editora, só para você entender o nível de organização dela. Então, acho que eu reconheço que eu sou menos que ela. Mas, então, esses meus amigos e amigas começaram a falar, Rodrigo, o que você vai fazer? E eu estava percebendo que eu estava perdendo muito tempo com eles e eu tinha um time para cuidar, tinha uma igreja para liderar na pandemia, né? E era tudo muito novo, né, para todos. O que eu comecei a fazer? Eu montei uma plataforma chamada Connect, a DAI Connect, onde nessa plataforma eles podiam baixar todos os PDFs que a gente gerava PDF e colocava lá. Outra coisa, uma mentoria quinzenal pelo Zoom, onde sempre eu daria a eles gratuitamente uma palavra na área de gestão, pastoreio e liderança, que é esse meu tripé, eu sou bem fiel a isso. Além disso, eu tenho encontros presenciais, onde eles são convidados a levarem os seus voluntários para os voluntários se engajarem. Enfim, eu dei todo um ecossistema de plataforma gratuita para eles terem acesso. E está desde 2020 isso, já está em 2023, nós temos hoje mais de 80 denominações conectadas gratuitamente a esse projeto. É um projeto que eu não cobro, e não cobro não é porque eu acho errado cobrar. Eu não cobro porque é uma coisa minha. Então é um negócio meu que Deus colocou no meu coração, eu amo. Eu já sou assalariado pela igreja, já tenho os meus recursos que vêm para a área da música, não coloquei meu burro na sombra. Não é porque eu não preciso, mas é um negócio meu, do meu coração. Então quem está nos assistindo e deseja saber um pouco mais, adai.com.br/connect. Nesse link, a pessoa ela vai ler a proposta e se fizer sentido, eu estou aí para ajudar. Então, e é uma coisa que eu amo.
poder ser esse Barnabé. Sim. Então, esses dias, só um parênteses para fechar a pergunta, tem um amigo meu que antes da pandemia, a igreja dele era menor que a minha, no sentido quantitativo. Uhum. E aí eu comecei a ajudá-lo, uma amizade. Ele também me ajudou em muita coisa. A gente começou a trocar figurinha. Ele fez parte do Connect e é um cara hoje que cresceu muito, assim. O nome dele é Diego Menin, Igreja Lírio. Um cara muito bom você trazer aqui. Uhum. Tá convidado. É um fenômeno esse cara, brother. A gente compartilha o contato. Exato. Então, assim, uma igreja que era uma igreja pequena. Meu, tá tão grande. Hoje é uma igreja, assim, de 2.000 pessoas ali perto da Jaco Pêssego, na Zona Leste de São Paulo. Acabaram de mudar. Assim, um cara apaixonado por liderança, por voluntariado. Meu, eu tava indo pra inauguração desse novo templo dele, junto com a minha esposa. E eu nem tinha chegado na igreja. Eu falei, Tati, eu tô arrepiado. Por quê? Porque eu amo ser Barnabé. Uhum. Eu sou apaixonado. Então, eu acho que mais feliz com o crescimento da igreja dele do que com a nossa, né? Nas devidas as proporções, assim, eu fico muito feliz. Então, poder ajudar pastores, poder ajudar líderes, gestores, é algo que realmente... eu ficaria aqui a tarde toda falando com você sobre esse tema. O que você acha que é indispensável para que a igreja se torne uma igreja influente? O que é ser igreja para você hoje? Tá. Eu resumo a nossa experiência local em 3 áreas. Eu acho que uma igreja ela precisa ser teologicamente cristocêntrica. Tá. Ela precisa ser tecnicamente precisa. Ela precisa ser apaixonadamente criativa. São 3 vieses que nós não abrimos mão. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa igreja e tudo que eu ensino no Connect passa por esses 3 vieses. Então, teologicamente cristocêntrica. Por exemplo, a pregação é cristocêntrica. As nossas músicas são cristocêntricas. As nossas células são cristocêntricas. O nosso jeito de servir é cristocêntrico. Quando as pessoas chegam no estacionamento da nossa igreja, elas sentem Jesus mesmo, né? Uhum. É de verdade isso. Tem um teólogo do século XIV que diz que Deus não tem outras mãos aqui na terra que não sejam as mãos da igreja. Uhum. Deus não tem outros olhos que não sejam os olhos da igreja. Uhum. Deus não tem outros pés que não sejam os pés da igreja. Então, nós estamos exalando o ser cristocêntrico, seja do estacionamento ao convite à pessoa que deseja aceitar Jesus. Então, esse é um viés importante. Segundo, tecnicamente preciso. Exemplo, nós estamos aqui e a gente tem uma iluminação, a gente tem uma televisão, a gente tem todo um cenário, o Igor, acertei? Isso. O Igor gravando, é o áudio, é o vídeo. Então, assim, tecnicamente, esse negócio está preciso. Uhum. A gente pode ser até teologicamente cristocêntrico, mas se não for tecnicamente gravado, isso aqui vai comprometer todo o projeto. Uhum. Então, assim, vamos fazer uma gravação de um DVD na ADAI. Tá bom, a gente tem competência técnica para isso? Uhum. A gente tem bons câmeras? Não precisa ser um dos melhores. Tem uma câmera boa? Se não tiver nada de 4K, para um DVD hoje, vai fazer sentido a gente gravar? Não, então, Então, além de ser cristocêntrico, precisa ser tecnicamente preciso. Precisa ter a câmera, mas precisa ter o cara que filme bem. Uhum. Né? E terceiro, precisa ser criativo. E aí não é questão de ser melhor ou pior do que ninguém. Se é pra fazer o mais do mesmo, então deixa o mesmo fazer. E deixa o outro fazer. Então precisa ter... Não vai inventar a roda. Né? Mas pelo menos ser alguma coisa com a marca do nosso DNA para propor alguma coisa. Né? Uhum. Então você falou aqui no começo da tua introdução... o nosso público é cristão, lógico que a gente quer atingir quem não é cristão, mas, tem muito evangeliquez aqui, entendeu? Então é óbvio que o cara que não é cristão, ele vai ouvir a gente e vai falar, caramba, que conversa é essa? Que conversa é essa, né? Então você foi direto, o nosso negócio é atingir o cristão, potenciar a igreja, enfim. Então essa é respondendo a tua pergunta, quais são as marcas de uma igreja saudável? Precisa ser teologicamente cristocêntrica, tecnicamente precisa e apaixonadamente criativa. E quando eu olho para a igreja de Atos 2, eu encontro essas 3 coisas. Uhum. Uma igreja onde a palavra era o centro. Uhum. Uma igreja onde quando as viúvas reclamaram, olha, tecnicamente não estava bem preciso, quando as viúvas reclamaram que Pedro não estava servindo,
Opa, eu acho muito bonito. Pedro recebe feedback. Ele poderia muito falar, mano, que vocês estão me criticando. Ele era o intenso, né? Não é? Ele poderia, se liga, brother, eu sei o que eu tô fazendo. Ele ouve o feedback, é aí que nasce a diaconia. Para deixar a igreja tecnicamente precisa. E a igreja era criativa pra caramba. Né? Os caras se reuniam no templo, os caras estavam todos juntos, comiam toda hora juntos. O dinheiro, quando faltava para um, não faltava, quando sobrava para um, não faltava para o outro. Se não for criativo isso. E detalhe, o dinheiro não ia para a mão dos apóstolos. O dinheiro ia para os pés dos apóstolos. Eu acho que essa é a diferença da igreja brasileira hoje. O dinheiro está indo na mão dos caras. E no caso, era um dinheiro onde todo mundo via. Eu acho que o fato de deixar o dinheiro no pé e ter essa narrativa, assim, aqui está todo mundo vendo o que está entrando. Está todo mundo vendo, todo mundo vai ver onde vai ser compartilhado. Né? Então, transparência. Isso é uma criatividade da igreja primitiva. Muito bom. Agora, você atua no Ministério de Louvor, você é pastor, você é marido, você é pai, você é líder, você tem tantas e tantas coisas aí que você administra, né? Como você faz para conseguir fazer a gestão de tudo isso? Aí eu trago para conversa a minha esposa. Tá. Acho que ela teve um papel fundamental, assim, de verdade. Ela é uma pessoa muito organizada, né? E um dia eu li um livro, e quero sugerir aqui, é um livro chamado Simplifique, do próprio Bill Hybels. Já falei Bill Hybels duas vezes aqui. Porque é um cara que me mentoria sem ele saber que eu existo. Eu acredito em mentorias assim. Tem muito, Craig Groeschel me mentoria, nem sabe que eu existo. Bill Hybels nem sabe que eu existo. Uhum. E o Bill Hybels é um cara que me mentoria muito. Hoje já está aposentado, né? E tem um livro chamado Simplifique. E aí, um dia eu li uma frase nesse livro que diz assim, na verdade uma provocação, uma pergunta. Como seria a sua agenda se Deus a controlasse? Putz, aquilo bateu. A partir daquele momento eu comecei a mudar minha vida. E eu sou uma pessoa hoje muito metódica. Sou uma pessoa... Não ainda atingi o nível de organização que anseio, mas eu me considero hoje uma pessoa organizada. Né? Então... os alarmes já tocaram 2 vezes aqui, se ele não fosse organizado. Assim, eu sou um cara organizado, eu sou um cara, enfim, que antes de chegar aqui, eu já fiz muita coisa e estava tudo bem organizado, porque se eu não permitir que Deus controle a minha agenda, eu vou deixar os outros controlarem. Uhum. Aí me lasca, porque para a vida pastoral, muitas vezes a gente sacrifica no altar do importante aquilo que é urgente. Uhum. E a gente vive em torno do urgente. Uhum. Apagando incêndio todo dia. Incêndio, meu. Então, dificilmente, se você tivesse me ligado ontem, né, para estar aqui hoje, não vai dar. Mas, meu, há quanto tempo você me fez esse convite? Ixi, faz tempo já. Né? Faz meses. Foi muito bom, porque... Então, de verdade, eu acredito que cuidar da agenda, permitir que Deus cuide da minha agenda. E aqui eu dou uma dica prática. Eu divido a minha vida em 4 camadas. No que é vital, no que é essencial, no que é significativo e o que é periférico. Então, o meu dia começa assim. E ainda que... meu dia começa nessa compreensão. Então, exemplo, o que é vital para mim, meu dia? Algumas coisas. Por exemplo, a minha vida devocional. É vital. O dia que eu não faço, que às vezes acontece, raras vezes, mas acontece, eu fico mal, assim, mas profundamente, e nada rende. Não é nem uma questão espiritual, eu não vou entrar nem nesse mérito, Sim. Porque Deus nos ama, independente. Mas assim, não ter começado com a minha devocional me tira do sério. Uma outra coisa que é vital para mim é fazer meu exercício físico. E não necessariamente eu faço pela manhã, né? Hoje é um dia que eu vou fazer à tarde. Então não adianta, ontem eu gosto de nadar, correr e fazer natação. Nadar, correr e andar de bicicleta. E assim, não dá para fazer isso em 30 minutos. Não. Você precisa organizar a tua agenda para tal, né? Então
quando eu entendi que eu preciso organizar o que é vital, o que é essencial, o que é significativo e o que é o resto, se der tempo eu vou entrar no Instagram, entende? Porque é resto pra mim. Se der tempo eu vou assistir alguma coisa que... né? Então, ontem mesmo, só pra fechar, eu tava começando a assistir um filme assim, no final da noite, né? Aquele momento de relaxar e tal. Eu só tava com muito sono, mas minha esposa não tava com sono. E ela falou assim, não acredito que você vai dormir agora, no filme, tá no meio do filme. Eu falei, tá, eu vou dormir, porque amanhã eu preciso acordar bem, né? Então, não sou um chato de galocha, eu e a Tati, a gente se equilibra muito nisso, mas estou dando um exemplo de ontem, assim, né, porque eu sei as pessoas que são mais pontuais, são mais organizadas, são mais metódicas, elas são tidas como chatas. né? Ah, não, tem que ser tudo certinho. Aí o pessoal que já não gosta. Pô, eu sou do toque também. Então. Também. Então, assim, ó, a caneca tá aqui pra mim, a minha carteira tem que estar alinhada com isso aqui, né? Eu não sou doente, mas quase um, né? Perfeccionismo tremendo. Enfim, mas isso me faz bem, não é uma coisa que... Né, é um perfil que eu gosto. Quem me conhece sabe que... É muito bom, né? De certas formas. Quem caminha comigo sabe que se precisar ficar assim, vai ficar aí. Não vou... Mas se puder ficar assim, é melhor. Eu não vou entrar em parafuso, entende? Mas são gatilhos que eu tive que trabalhar na minha vida para ser um bom pai. Boa. Para ser um bom esposo, porque eu sei que se eu não faço exercício físico, eu vou ser um chato de galocha dentro de casa. Se eu não ler a minha Bíblia, eu sei que eu não vou ser um bom pai, e assim por diante, né? Muito bom. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast. A gente não tem muito tempo para a gente poder falar mais e a gente conhecer um pouquinho mais o Rodrigo, mas um pouquinho que a gente já teve aqui com ele. Vocês já puderam aprender muito, conhecer um pouco da trajetória dele. Então, a gente entende hoje que existe na vida de todo ministro de louvor, de todo pastor, todo um contexto, né, no bastidor que forma essa pessoa. E aqui está um pouco da história e da trajetória do Rodrigo. Rodrigo, agora conta um pouquinho mais. O que marcou seu ministério no louvor? O que marcou um pouco o seu ministério pastoral? Teve algum episódio, algum momento da sua trajetória como ministro de louvor, como no seu ministério pastoral, que foi uma marca assim para você compartilhar com a gente aqui? Eu vou colocar duas marcas. Tá. A primeira marca, quando eu estava com 2002, eu tinha 17 anos. Eu tinha uma referência de cantor muito grande. Um cara chamado Alvin Slaughter. Alvin Slaughter, na época do Ronquinoli, era meio que Tunico Tinoco, assim, né? Porque eles eram muito amigos. E o Alvin Slaughter gravou uma música que estourou muito aqui no Brasil, que muitos falam que é do Ronquinoli. Mas o Ronquinoli nunca gravou essa música. Quem gravou foi o Alvin Slaughter. Santo, Santo, Santo. Quem é mais antigo sabe. Santo, né? Essa música é do Alvin Slaughter. E eu tava bem naquele momento de saindo um pouco do teclado e me desbravando como cantor. Eu tive acesso a esse CD. Nunca me esqueço. O título do CD é God Can. Comecei a ouvir esse álbum e fiquei apaixonado pela voz dele. Tanto que até hoje o meu jeito de cantar resvala muito no que esse cara canta. Essa voz dele é muito mais bonita. Mas esse jeito mais... Enfim, é um jeito grande de cantar, com uma voz ao mesmo tempo rouca, enfim. Então é um cara que eu sempre admirei. Ouvindo. O mundo dá voltas. Como eu sempre tive muita influência também na Igreja Batista, eu fico sabendo que a Igreja Batista ia trazer o Alvin Slaughter no Brasil para uma conferência batista. Estava havendo uma união da juventude batista em São Paulo e queriam trazer um cara de nome. Na época não conseguiram trazer o Ronquinoli, mas trouxeram o Alvin Slaughter. E eu já era fã do cara. Mano, quando eu fico sabendo disso, eu ligo pros caras, mano, eu quero estar na primeira fileira. Quero ouvir esse cara, né? Presente de Deus. O líder que estava trazendo ele pro Brasil, falou assim, Rodrigo, a gente precisa de um regente pro coral dele no Brasil. E a gente entrou em contato com o Baruch. O Baruch é meu irmão.
Meu irmão, assim, meu padrinho de casamento. A gente ligou pro Baruch e o Baruch falou que ele não pode. E ele te indicou. Tinha 17 para 18 anos. Meu, quase caí assim para trás, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que selecionar as melhores vozes em São Paulo, montar um coral de negros, e até que tem uns brancos também, mas até porque eu era um, mas assim, tinha que ter aquela imponência da negritude mesmo, né? Foi muito legal. E aí a Igreja Batista me fez convite, e é lógico que eu disse sim, com todos os medos. Então, foi no ginásio da Portuguesa. Nunca me esqueço esse evento. Foi assim, musicalmente, a coisa mais inesquecível que aconteceu. Porque eu dividi palco com ele. E terminando o show, ele era um cara grande. Pra quem conhece o Elvis Lauter, tá falando de um cara de quase 150, 160 quilos. Assim. Ele é um cara grandão, assim. No final do show, assim, quando tudo tava caminhando pro final, ele me pega, assim, no palco, me dá um abraço e me suspende, assim. Né? Foi assim, foi um presente de Deus. Ah, e detalhe, tá? Anos antes, sem saber disso, a Tati tava começando a namorar com ela. Comecei a namorar com ela com 15 anos. Então, de 15 para 16, ela um dia falou pra mim, meu. E ela não é muito disso, não, mas ela falou, mano, um dia você vai cantar com esse cara. Eita. E aí passaram-se 2, 3 anos e... Então, essa foi uma experiência musical muito bonita. Mas a experiência do meu ministério mesmo, que foi um divisor de águas para minha vida, foi a enfermidade do meu pai. Né? O AVC dele foi algo que balançou todas as estruturas da minha vida, das minhas irmãs, da minha mãe. Assim, foi algo muito traumático. Meu pai sofreu um AVC muito próximo do Natal, no final de 2008, 2009 inteiro. Ele ficou internado. Ficou em coma muitos meses. Ele volta do coma no meu aniversário. Uau! Nunca me esqueço. Entrei assim numa sala de TI. Coma. Não sabe se volta. Os médicos falam, mas ele não volta, porque tirou uma parte do cérebro. O AVC foi hemorrágico, então teve que tirar uma parte do osso para não rolar compressão. Eu chego assim, falo, pai, hoje é meu aniversário, meu. Você tinha que acordar hoje. Putz, mano, milagrosamente ele começa a abrir os olhos, assim, na UTI. Uau! Milagrosamente. E aí o tempo passa, as sequelas ficam, e aí ele sai da cama, ele vai pra cadeira de rodas, e aí, ao decorrer dos 10 anos, isso, tá? E aí ele fica com a muletinha. Então a minha visão final dele é com a muletinha. Só que tem uma coisa interessante. O AVC deixou algumas sequelas. Dentre essas sequelas, enfim, a consciência dele zerada. Mas ele não conseguia falar. Por exemplo, se ele estivesse aqui, ele ia falar para vocês, ele não ia conseguir falar bom dia. Bom dia, eu quero uma água. Ele não ia conseguir falar. Mas ele falava 3 palavras, e essas 3 palavras eram coringas para todas as outras palavras. Ele falava, Deus é Deus, é Deus. Em nome de Jesus e amém. Então, se ele estivesse aqui, ele estaria aqui lúcido. Estou no podcast, está tudo certo. Mas ele estaria ali na cadeirinha, como muitas vezes ele fez isso comigo. Ficava na cadeirinha, me acompanhava. Mas se ele quisesse falar alguma coisa, ele falaria assim para mim, ei, Deus é Deus, é Deus. Aí, pelo olhar dele, 10 anos convivendo com ele assim, Deus é Deus, é Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, às vezes, Deus é Deus, é Deus, eu sabia que ele queria uma água. Em nome de Jesus, uma água gelada. Amém, tipo, já vamos embora, vai. Então, assim, e não somente eu, meus irmãos, minha mãe, minhas avós, mas a igreja. A igreja também. Já também, porque a igreja conviveu com Deus é Deus, é Deus, né? Em nome de Jesus, amém. Então, eu cansei de ver meu pai assim, na porta da igreja, cumprimentando as pessoas. E as pessoas, ele dizia para as pessoas, Deus é Deus, é Deus, em nome de Jesus. E as pessoas emocionadas assim, entrando. Eu cansei de ver meu pai, assim, chegando um casal, meu pai pegava a mão do cara, colocava a mão do cara na barriga da esposa. A esposa não podia ter filhos. E meu pai fazia uma oração, Deus é Deus, é Deus, em nome de Jesus. Aí ele falava para fechar, amém. No mínimo, hoje na igreja, nós temos
7 crianças, frutos do coração de Deus pela instrumentalidade do meu pai. Mesmo sem falar muita coisa, mas o Deus é Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, não dá para pensar numa outra experiência que foi um divisor, porque disso desdobrou tudo, né? Desdobrou minha vida pastoral, a vida das minhas irmãs, maturidade. Então, o que eu cresci em um ano com meu pai internado foi um MBA, pós-doc, pós-graduação, bacharelado. Então, enfim. Muito bom, meus amigos. Esse foi Rodrigo Sueiro. Pena que acabou, hein? Que pena que acabou. Tínhamos muito a conversar, mas não vai faltar oportunidade do Rodrigo voltar. E eu espero que você tenha gostado. É uma pegadinha. É pra me convidar novamente. Olha só, pessoal, nós temos, como você sabe aqui, uma pergunta que a gente faz para todo nosso convidado quando ele vem aqui. E nós vamos fazer essa pergunta para você, Rodrigo. Qual é a mensagem que o Rodrigo gostaria de deixar pro mundo? Olhando para aquela câmera lá, fique à vontade. Vamos lá. Eu fico com o texto. É o versículo da minha vida, é a mensagem do meu coração. O apóstolo Paulo, no fim da vida, ele escreve muitas coisas. E ele poderia escrever para muitas igrejas, ele poderia escrever para muitas comunidades, como ele fez para Corinto, para Roma. Mas, o apóstolo Paulo me ensina tanto, porque no fim da vida dele, ele escolhe escrever uma carta para uma pessoa. E não apenas uma carta, 2 cartas. No caso, para Timóteo. Capítulo 4 de 2 Timóteo é o fim da vida ali. A faca romana já está meio que no pescoço, Lucas está escrevendo, e é uma carta endereçada para o Timóteo. A gente acredita que a carta chegou, né? Porque tem essa também, né? Ele escreveu um monte de carta. Que pode não ter chego. Que pode não ter chego. Né? Enfim. Mas a gente acredita que chegou, e ele escreve algo para o Timóteo. Timóteo, eu combati o bom combate. Eu cumpri a carreira e eu guardei a fé. Então, o conselho que eu dou para mim mesmo, para vocês, para todos nós vamos tomar cuidado para a gente não combater combates ridículos, medíocres, se envolver com coisas que não são dignas. Então, acho que quando a gente combate certo, naturalmente a gente cumpre a carreira certa. E a gente tem uma grande probabilidade de não perder a fé. Agora, o inverso também pode acontecer. Se você se envolve com coisas medíocres, você vai se envolver numa carreira medíocre e você pode ter uma fé medíocre comprometedora da sua salvação. Então, num tempo de muitos absurdos, e a gente se esquece às vezes que a palavra absurdo vem de surdez. Num mundo absurdo, onde cada vez mais quer deixar a gente surdo, menos sensível à voz de Deus, num mundo muito barulho, de muitas vozes, que a gente nunca perca a sensibilidade de entender qual é o combate, qual é a carreira, para que a gente venha ter essa fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo, né? Então, combata o bom combate, cumpra a carreira e guarde a fé. Rodrigo, mas qual é o combate? Qual é a carreira? Respondo: e de fazer discípulos. De verdade, esse podcast aqui, ele existe por uma finalidade. É fazer discípulos de Jesus. Porque Jesus só pediu pra gente fazer discípulos. A gente que inventou o resto. E o que a gente inventou não é que é pecado. O pecado é a gente ficar focado no resto, se esquecendo de fazer discípulos. Então eu acho que o dia que o Espiritualmente Podcast não tiver a finalidade última de fazer discípulo, aí acho que vocês estão perdendo tempo aqui. Se eu ser pastor, cantor, seja lá o que for, se o propósito não é discipular, eu acho que a gente não entendeu absolutamente nada, né? Então, é isso. Acho que falei demais. Falou o suficiente. É isso, meus amigos. Rodrigo Sueiro. Então, hoje você conheceu um pouquinho mais da história desse grande homem de Deus. E eu espero que tenha edificado muito sua vida, edificou a mim. Tenho certeza que edificou a sua vida também. Lembrando que o Rodrigo, ele vai estar lá dentro da nossa comunidade dando dica de livros para vocês, livros que acompanharam a trajetória dele, o ministério dele, que fizeram parte da construção
do líder que ele é hoje, do pai, do marido, do homem de Deus que ele é hoje, lá dentro da comunidade. A comunidade é gratuita, você não paga nada para estar lá. E você tem acesso a todos os nossos convidados, dando dicas. Você pode estar mais próximo de todos eles lá dentro. E você vai ter acesso aí às dicas de livros que o Rodrigo vai estar dando para nós lá. Rodrigo, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Vamos lá. No Instagram, @Rodrigo Soeiro. No YouTube também, né? Rodrigo Soeiro. Mas as minhas pregações e muito conteúdo que eu faço vai pelo canal da nossa igreja, que é o ADAI Oficial. ADAI Oficial. Para fazer convites, seja para palestrar, enfim, para pregar. rodrigosoeiro.com.br é o nosso site. Eu acho que é isso. Me acha de alguma forma. Muito bom. Colocou Rodrigo Soeiro lá na internet. Vai aparecer Rodrigo Soeiro. E aí é só seguir o sinal de fumaça que você chega lá. Exatamente. Né? Não tem muitos Rodrigos Soeiros por aí, né? Então tá bom. Muito bem, pessoal. O nosso Espiritualmente Podcast vai ficando por aqui, mas eu não posso deixar de lembrar você sobre da Emaús, né, gente? Que é o nosso patrocinador, que é uma marca missionária, né? E ela tá aqui cumprindo o papel dela também do ID. E você tem aí o desconto de 12% com o cupom de desconto do Espiritualmente 12 para você se vestir com mais de 300 estampas diferentes que o Tom e todo o time dele arrebenta com o material. Forte abraço ao Tom. E você não pode ficar de fora aí desse trabalho tão lindo que o Tom e todo o time dele realiza lá. E nós estamos aqui contribuindo também, divulgando essa marca que é uma bênção, tá bom? Você me acha em Douglas Brasil ID. Fique esperto aí nos nossos canais para o próximo Espiritualmente Podcast. Que Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, turma. Até o próximo. Tchau!